IPTV Central é que produtores de mel reclamam de prejuízo por causa da morte de abelhas. É isso, Fernanda Câmara? Bom dia para você. É isso, Natália. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Foi perto da divisa com o sul de Minas, em Vargem Grande do Sul. Milhares de abelhas em várias colmeias começaram a morrer e de um dia para o outro de maneira bem parecida. A suspeita é que tenham morrido envenenadas com inseticida aplicado para controlar pragas em lavouras. O seu Eduardo está mexendo nas caixas de abelhas africanizadas, assim, sem luvas e sem roupas especiais, porque as poucas que sobreviveram estão doentes. Algumas nem conseguem voar mais. Dentro das colmeias, abelhas jovens que não resistiram. Faz 30 anos que eu trabalho, mas nunca tive um problema de morrer assim, não. É a primeira vez que acontece. Aqui mesmo faz uns 6, 7 anos que eu tenho. Nunca aconteceu nada. Nas mãos do apicultor dá para perceber o tamanho do prejuízo. Foram mais de 300 mil abelhas mortas. O seu Eduardo conta que não coloca as caixas perto de pomares porque a chance das abelhas serem envenenadas com agrotóxicos é grande. Mas dessa vez não teve jeito. Vou te falar pra você, até chorei, viu? Que é um sacrifício pra você pegar por aí, né? Agora tem que recomeçar outra vez, né? Leva uns 8 meses, 9 meses pra começar, né? Nesse criadouro de abelhas sem ferrão, que também fica aqui em Vargem Grande do Sul, mais abelhas mortas. Eram 26 caixas, como essa daqui, que chegam a custar R$350. Essas, o criador está até tentando recuperar os enxames. Já essas outras aqui estão vazias, não teve jeito. Um prejuízo de mais de R$10 mil. Estou tentando juntar um disco de cria de uma caixa na outra para tentar salvar. Até agora eu tive sucesso em 2 caixas apenas das 26 que eu perdi. Então acho que eu calculo pelo menos mais 2, 3 anos trabalhando para poder chegar no que eu estava já. A gente percebe que elas ficam bastante agitadas, mas elas não conseguem nem voar, né? Esse é o efeito do veneno, que ele tem uma ação neurológica. Então ele agride o cérebro da abelha e ela não consegue nem voar nem se alimentar. O especialista em abelhas explica que é difícil achar um equilíbrio para que a aplicação de agrotóxicos não atinja as abelhas. Inseticida foram feitos para matar insetos, evidentemente insetos pragas, né? A abelha não é um inseto praga, mas ela é um inseto. Então, não tem jeito, ela acaba morrendo também. O especialista ainda explica que não há um órgão fiscalizador definido que consiga avaliar uma dosagem segura desses agrotóxicos. O que precisa ser feito é não aplicar o inseticida quando as flores estiverem abertas numa certa cultura, porque a abelha vai lá para coletar. Outra coisa é aplicar os inseticidas em horários alternativos, por exemplo, no fim da tarde, porque aí as abelhas à noite não vão lá, então o inseticida vai estar lá, não tem problema. É preciso que a gente torne o mundo sustentável, senão daqui a pouco a gente não terá mais alimentos, porque as abelhas são responsáveis pela produção de pelo menos 40% dos alimentos sobre a face da Terra, através da polinização. Então isso é muito importante. No caso das abelhas sem ferrão, criadas pelo farmacêutico, foram mandadas amostras para um laboratório analisar a causa da morte. Mas o resultado dos exames ainda não saiu, Natália. Lamentável ver essa cena, né, das abelhas mortas. É a natureza pedindo socorro, né, Fernanda? Obrigada, então, pelas informações. A gente segue acompanhando, né? Obrigada. Tudo sossegado nas colônias de abelhas. Até que a gente se aproxima, elas percebem a nossa presença e, claro, ficam agitadíssimas. Lá de cima o macaquinho só observa. Aqui embaixo, no meio das colônias, está o Tiago tranquilo. Ele não seria maluco, gente, de estar ali sem proteção se não soubesse que essa espécie não representa nenhum perigo. A vantagem das abelhas nativas, a maioria delas, abelhas sociais, não tem ferrão, então não tem risco não tem toxina, não tem risco de perigo para quem é alérgico a abelhas. E a vantagem de poder criar ela no quintal de casa. Ou seja, a uruçu amarela só faz barulho enquanto o Tiago vai tirando as melgueiras. Depois ele leva tudo para essa casa de processamento. É lá onde o mel é extraído. O produto é muito valorizado. Aqui o quilo pode sair até por R$150. Mas para você ter uma noção, em outros estados, o mel da abelha sem ferrão pode custar até R$900 o quilo. O mel ele tem um valor agregado maior do que o do mel de apis, primeiro porque a produção dele é menor,
Então, para a própria cadeia se sustentar, ele automaticamente tem um preço mais alto, menos disponibilidade no mercado, né? Um produto mais especial, tem poucas pessoas fornecendo, mas a gente toma um cuidado muito grande aqui para não elitizar nem gourmetizar o produto. Aí depois de o mel ser extraído, a melgueira vai para outra sala, onde a cera e o pólen também são aproveitados. O pólen é uma fonte de proteína, tá? A gente ainda explora ele gastronomicamente, ele é um pólen com mais acidez, os cozinheiros estão interessados, a gente faz uma analogia que é como se ele fosse uma mostarda, tá? Ele é um produto bem ácido, porque ele passa por um processo de fermentação dentro da colônia, então a gente vende como comida. A cera tem diversos usos, tem na linha dos cosméticos, fazem muita coisa com cera, protetor labial, máscara facial, mas isso não é uma coisa que a gente encara. A gente entrega a matéria-prima e deixa quem entende do assunto ainda produzir os cosméticos. Quem sabe um dia a gente consiga passar para essa etapa de também empoderar os próprios produtores da cooperativa a produzir alguns produtos mais simples de cosméticos. E todo o mel produzido por indígenas das 12 aldeias de Aracruz vem para cá. Depois de ser beneficiado, vai para o mercado. Esses meliponicultores, como são chamados os que produzem mel de abelha sem ferrão, fazem parte da Copiguá, a Cooperativa de Agricultores de Aracruz. A Rayane mora numa aldeia, é produtora e a cultura tem feito uma diferença na vida dela. Eu espero, assim, com o tempo ficar melhor ainda, né? Melhorar mais, assim, a minha fabricação do mel. E a produção desse mel tem um resultado muito importante, viu, gente? De alguns anos para cá, biólogos vêm dizendo que as abelhas estão desaparecendo da natureza, principalmente as que não têm ferrão, como a própria uruçu amarela e a jataí, por exemplo. É aí que tá, esse tipo de cultura ajuda na preservação da espécie. É que essa abelha produz mel só nos meses de março e abril, e durante todo o ano acumulam alimento e se reproduzem. Com o desenvolvimento, com a produtividade que foi se identificando na relação com elas, no manejo, a gente partiu para a produção de mel e agora comercialização e geração de renda. Um levantamento feito pelos próprios meliponicultores mostrou que a Copiguá é a maior cooperativa das Américas na produção de mel de abelha sem ferrão. E isso trouxe a Minelha lá do México. Ela é indígena da etnia maia, estuda numa universidade da Costa Rica e veio fazer a pesquisa de mestrado dela aqui em Aracruz para entender melhor a cooperativa. La meliponicultura para muchas etnias indígenas es una oportunidad de negocio sostenible. Entonces, Brasil es uno de los lugares en donde la meliponicultura es más avanzada y tienen una tecnología en producción que supera a muchos países. Entonces, por eso, como ejemplo, que es lo que están haciendo con la cooperativa Copiguá, es que yo llegué aquí y estoy trabajando con esta cooperativa. E todo esse trabalho da Copiguá recebe o apoio de uma empresa de celulose da região de Aracruz. A gente faz o apoio desde a capacitação para o recebimento das colmeias, né, das caixas, e após isso a gente tem assistência técnica e todo o acompanhamento de assistência para que essas caixas sejam multiplicadas. Após isso a gente tem o apoio para o envase, o beneficiamento desse mel e para a comercialização também.